A experiência de metodologia de pesquisa era mais uma sociologia histórica, vamos dizer assim, lá, né? Tinha tido aqui tinha um curso de estatística na graduação, onde eu sempre gosto de lembrar, a professora falava assim, você tinha que ela dava média e desvio padrão. Ela falava assim do desvio padrão, a professora Nazira, ela falava, não tentem entender, vocês não vão entender, vocês são incapazes de entender, decorem a fórmula. E isso era o desvio padrão, você era incapaz, então esse é o ambiente aqui, né? Você faz porque tem que fazer, era a professora Nazira, você cola, feito um gambá, se vira, né? E não tente entender porque você não vai entender. Então esse era o ambiente aqui, né? Não tinha metodologia, né? Quantitativo e metodologia, zero. Né? Quando eu fiz o trabalho da História das Ciências Sociais, né, eu comecei a quantificar minimamente. Era básico, quantificar, nem tirava a média, nem nada, mas eu fiz umas tabelitas, né, e quantificava, falava, pô, precisa disso. Né? E você via que qual é o diferencial do Olavo? Né? Por que o Olavo podia produzir sobre o sistema partidário brasileiro o que a USP não conseguia produzir? Porque sabia mexer com dado. Né? O que o Zé Murilo fez? Né? O Glaucio nessa época? O Glaucio estava fora nessa época. Estava fora, muito pouca influência aqui. Né? Mas o que o Zé Murilo fez no construção da ordem? Não, cara, quantifica a elite brasileira. Então é isso que eu queria aprender. Isso que você via que te davam. O que o Vanderlei produziu no Crise e Castigo? Porra, aqueles índices. Eu tinha lido Bolívar, me deu para ler Douglas Ray, as consequências das leis eleitorais. Esse era um grande diferencial em relação ao que era predominante na ciência política da época no Brasil. No Brasil. Isso te interessou mais do que escolha racional? Os cursos que você fez, que você aprendeu, foi mais... Não, eu tinha interesse em aprender escolha racional. Né? Já tinha tido algum contato aqui com isso, né? Meio male-male, assim, né? Teorema de Arrow, lembro do Plínio Eisenstein tentando explicar para a gente isso lá no IDESP um dia. Mas é um outro jeito de pensar que na minha cabeça não entrava. Isso foi muito difícil de entrar, né, e de adaptar. Eu lembro de sofrer muito com uma incapacidade de entender, né, e de entrar no negócio e de começar a pensar. E além do que, porque também em Chicago, quem dava a introdução para isso era muito o Elster, né? O Elster é um cara, ele não é um bom professor. É um cara brilhante, né? Mas não é um bom professor. E mesmo no jeito que ele é muito claro quando escreve, mas a escolha de exemplos dele é muito, né, detalhe, minúcia, coisinhas pequenas. Então você fica... ali não aparece a coisa... mas eu já tinha lido o Adam Tversky, o Proletariado em Sua Classe, a social-democracia dele, até que eu e o Charles mesmo que ajudamos a publicar aqui no Brasil. Né? Então essa coisa da Rational Choice estava aí, né? O Marcos Figueiredo falava muito disso, tá? Então tinha essa coisa, mas é difícil para quem foi treinado em ler texto, em comentar texto, no interior de uma tradição mais histórico-marxista, sei lá o que a gente tinha aqui, entrar nesse mundo, né? E quanto mais quando você é ruim de matemática, né? Tem dificuldade
com álgebra, como eu tenho até hoje. Tá? Então, é uma transformação difícil. Então, estudar estatística, aprender estatística é complicado, demorou para eu engatar. Então, mas você estava... toda essa digressão foi em função da pergunta, e aí o Adam era um orientador presente ou não, tal. Então, aí ele, assim, americano e a academia americana, muito pragmática, né? Tipo, você veio aqui, eu te pus para dentro, mas se você não der no couro, se vira, né? Então não havia assim, nenhum compromisso dele que ele seria o meu orientador. E quando você entra no programa americano, você não tem orientador. Você é nomeado um tutor, no máximo, que é um cara que te olha, mas o cara não faz nicas. Você no primeiro, pelo menos na época que eu fiz, assim, no primeiro e segundo ano, é que você vai definindo seus interesses, vai definindo seu trabalho, e você tem que se aproximar de alguém e achar um orientador, dependendo dos seus interesses, etc. Então, eu tive notas bem ruinzinhas, médias para ruim em Chicago no começo, então, não fosse eu ter bolsa brasileira, eu tinha espirrado do programa, né? Chicago funcionava assim, eles punham muita gente para dentro, e no primeiro ano eles punham muita gente para fora. Então, sobreviva. O ambiente era esse, né? Eu pude sobreviver, com as notas que eu tinha tido, eu não teria bolsa de Chicago, né, para esse segundo ano. Mas como eu tinha a bolsa brasileira, eu podia sobreviver, né? Não tinha sido tão péssimo a ponto deles falar, mesmo com bolsa brasileira, vai embora, né? Então aí eu fiz esse curso de definição de projeto e de pesquisa com o Adam, onde eu comecei a trabalhar no que veio a ser meu doutorado. Então, muito cedo lá, diferente do que no mestrado, onde eu não sabia o que fazer, e fui indo para cá, para lá e redefinindo o projeto de pesquisa, lá no primeiro ano, falei, vai ser por aqui, né? E aí eu escrevi um texto no final desse curso com o Adam. Fiz uma pesquisinha, que era o que era necessário para o curso, mas combinei com o Adam que tem que fazer um qualifying lá, né? Que é a nossa qualificação, que é meio o seu projeto de pesquisa. Eu falei, eu vou fazer o projeto nesse tema, né? E aí eu escrevi um projeto, que eu lembro a hora que eu dei para o Adam, né, e que ele leu, aí ele falou, now I know. E foi ali que ele falou, bom, agora tá. E eu vi depois como que funcionava com o Adam, né? Ele tinha um estándar ali de avaliação. Passou, quando ele falou, agora eu sei que você sabe pensar, né? E ele, até hoje, a coisa que ele mais gosta de fazer é ridicularizar o meu mestrado que ele teve que ler para dar o certificado lá em Chicago, de que ele era o único que lia português. Ele leu e falou, tá bom, vale um mestrado, né? Por que ridicularizar? Porcaria, né? Para o modelo americano não tem hipótese, não tem nada, conta uma história, né? E ele lembra de detalhes da história. Eu tenho umas coisas que eu fissuro, né? Eu fissurei com uma coisa ali, eu queria saber aonde estava o Júlio de Mesquita Filho no momento da eclosão da Revolução de 32. Porque ele diz que ele é um líder. Ninguém mais diz que ele é um líder da Revolução. Então, por causa do negócio da criação da USP, tem outras histórias sobre a criação da USP, essas coisas, né? Que pode ser que o Estadão se apropriou como se fossem eles que tivessem criado a USP. Mas tem mais gente que criou a USP. Mas o Estadão excluiu os outros. Então, tem uma parte disso aí que dá. Mas, então, ali o Adam falou, ok, né, vamos trabalhar junto, né? E a partir dali a gente começou a trabalhar junto, né? E aí até ele, um momento depois de algumas coisas que eu fiz, ele falou, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma combinação. De agora em diante, tudo que a gente
cada um de nós escrever sobre esse tema, a gente publica junto. A gente assina junto. Isso me valeu um bom parte de publicações. Eu nem tinha ideia do que aquilo significava. E com o José Antônio também, vocês fazem coisas juntas. Mas aí é mais, digamos, um pouco mais simétrico. O Adam é totalmente assimétrico. Se ele falasse, aquele acordo que nós fizemos lá valeu até, ou valia para isso, o texto Modernization Theory and Facts, que é o, digamos, eu participei daquilo, elaborei a ideia genial daquele artigo é dele, né? E a demonstração, etc., totalmente dele. Ele foi generoso de que nós estávamos trabalhando junto nisso, fizemos muita coisa junto. Eu lembro de passamos uma semana na França, num lugar lá, numa casa de praia que ele alugava, trabalhando naquilo, né? Chegamos às conclusões, mas quem redigiu o texto e percebeu a diferença entre o exógeno e o endógeno fui eu. Se eu tivesse percebido, eu tinha escrito mais coisa relevante, né? Não dá para. Mas o Adam é um cara, até você pode até pensar assim, a influência dele é tão forte e ele tem uma relação tão visceral com as coisas que até pode ser prejudicial por orientando, porque você fica na sombra dele, né? Tanto que depois o livro, eu nunca ganho crédito por citação no livro, porque daí está Przeworski et Ali. Eu sou o Ali. Então Limonge nunca aparece. Eu sou o último da lista ali, né? Não, Alvarez, Cheiboub, Limonge e Przeworski, né? Então só dá Przeworski na citação, né? Mas a gente trabalhou muito, eu me dou. A influência dele. Acho que assim, aí eu, Angelina, Cheiboub e outros caras que trabalharam com Adam, é uma experiência inacreditável, eu acho, do ponto de vista de a capacidade dele de trabalhar, a clareza dele. Você acha que foi, vamos dizer, a tua principal influência intelectual? Não tem nem por onde. Não tem nem por onde. Quer dizer, não é que eu continuo trabalhando sobre a influência. O que eu estou fazendo hoje, as coisas que eu estou fazendo em pesquisa hoje, foi uma coisa que ele me vendeu de mais tarde e que tem tudo a ver com o trabalho que ele está fazendo e tal. Né? Então, mas aí, assim, o trabalho que eu comecei a fazer, aí teve um momento que a gente tomou uma decisão ali, né? Porque a gente foi trabalhando com isso de desenvolvimento e democracia, né? Eu trabalhava com um banco de dados que a gente foi construindo sobre a América Latina. Aí chegou um momento e ele falou, vamos pular para o mundo, não tem nenhuma razão, né? Quer dizer, nós estamos trabalhando com a América Latina só para aprender método, aprender as coisas e tal, mas em algum momento nós vamos mudar para o mundo. E aí teve uma decisão minha de que se eu acabava o doutorado lá e voltava para cá, ou se eu ficava mais um ano e fazia o meu doutorado sobre o mundo, né, digamos assim, em vez de fazer a América Latina. Então, tanto que o meu doutorado eu nunca publiquei. Porque eu sei que a gente sabe que ele está a meio caminho, tanto em termos metodológicos quanto em termos da cobertura da amostra, né? Mas foi com o meu trabalho sobre a América Latina que nós começamos a desenvolver um sistema de classificação e uma metodologia de classificação de regime político. Dessa parte eu participei fortemente. Eu que construí a primeira classificação dos 170 países. Eu estabeleci os critérios para classificar na América Latina e depois estendi
para o mundo inteiro. A gente comprou um banco de dados que tinha umas informações, aí eu criei um lógico para trabalhar. Lembro o dia que eu estava trabalhando isso no Lotus ainda era. 1, 2, 3. Planilha Lotus. Era um monte de C. C isso, então, C isso. Era todo um monte de C aninhado, né? Para ser democracia a partir do banco de dados do Arthur Banks. Né? Mas depois a gente foi aprimorando isso. Né? E aí deu o livro, mas que daí também já junta o Chegub, o Zé Antônio participa também, o Alvariz, que é um cara brilhante, estava fazendo a coisa presidencialismo versus parlamentarismo, então aí essas coisas vão juntando, daí demora 10 anos para fazer o livro. Entre eu acabar o meu doutorado, voltar para o Brasil e a gente publicar o livro, é quase 10 anos. Que aí a gente se reunia semestralmente, passava 15 dias juntos. Eu, Adam e o Zé, e o Álvares teve uma participação mais errática, né? Por problemas particulares, mudou. Mas a gente começou semestralmente, depois passou a ser anual. Tipo, janeiro, passava 15 dias internado, trabalhando naquilo, e o resto do tempo, antes não era nem por e-mail, era por correio de disquete, e depois passou a ser por e-mail. Quando passou a ser por e-mail foi uma revolução, não é? Poder anexar arquivo, né? Mas aí, assim, essa parte, então, é uma coisa que eu, às vezes, tenho second thoughts, assim, tipo, ter voltado para o Brasil foi um erro.